difíceis, né? Jogos que eles podem perder pontos. O Palmeiras joga com o Fluminense no Rio e o Flamengo joga lá em Mirassol. São jogos que dá perfeitamente para eles tropeçarem. Os dois, quase todo jogo fora no Campeonato Brasileiro, ele é difícil, mesmo para os dois que lutam pelo título. Em casa, na teoria, você tem que fazer a sua parte. O Palmeiras nos últimos 2 jogos não fez e o Flamengo encostou um pouquinho na tabela, mas o Flamengo também tropeçou com o São Paulo jogando na sua casa. No Maracanã também não venceu o São Paulo. Esse é um time alternativo do Flamengo, um time que pode entrar em campo domingo e vencer o Mirassol e continuar na briga pelo Campeonato Brasileiro. É esse o ponto que eu quero tocar. O elenco do Flamengo vai permitir que o Flamengo seja ali nas duas frentes. Salve, salve, rapaziada. Chega junto, vamos ver aqui os cortes da mídia falando do nosso Mengão, já projetando o confronto diante do Mirassol em busca de 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Já chega deixando o like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, ativa o sininho para receber notificações. Dito isso, vamos direto pro corte. Vamos passar o assunto para o Rio de Janeiro. Antes de falar do Botafogo, informações do Flamengo que a gente tem por aqui para tratar no nosso bate-pronto. E a informação do dia do Mengão é que o Bruno Henrique ainda sente dores depois da entrada dura do Matheus Henrique no empate entre Cruzeiro e Flamengo pela Copa Libertadores da América. Um lance que os jogadores, né, a comissão técnica do Flamengo, torcedores do Flamengo ficaram pedindo a expulsão do jogador cruzeirense. Saiu reclamando muito do lance, rendeu só um cartão amarelo para o volante do Cruzeiro. E a preocupação agora, então, com a relação ao Bruno Henrique. Flamengo que ainda treina antes de viajar para o jogo de domingo contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Ideia, por enquanto, de tratar a pancada e observar a resposta do jogador nos próximos dias para observar se ele estará disponível. E enquanto o Departamento Médico acompanha o Bruno Henrique, o técnico Léo Jardim não pretende tratar o compromisso do Campeonato Brasileiro como menor por conta da disputa na parte de cima da tabela contra o líder Palmeiras. Flamengo que tem então o jogo da volta contra o Cruzeiro também nesse meio de semana. Bruno Prado, é uma situação complicada para o Flamengo. Claro, tem um elenco robusto, né? Um elenco com boas peças e que talvez, diferente de outros times dessa rodada no Campeonato Brasileiro, não tem essa possibilidade de poupar jogadores pensando no jogo da volta contra o Cruzeiro, justamente porque pensa em tirar essa vantagem de pontos que tem o Palmeiras na liderança, né, Bruno? O Flamengo e o Palmeiras têm jogos fora de casa no fim de semana. Jogos difíceis, né? Jogos que eles podem perder pontos. O Palmeiras joga com o Fluminense no Rio e o Flamengo joga lá em Mirassol. São jogos que dá perfeitamente para eles tropeçarem. Os dois, quase todo jogo fora no Campeonato Brasileiro, ele é difícil, mesmo para os dois que lutam pelo título. Em casa, na teoria, você tem que fazer a sua parte. O Palmeiras nos últimos 2 jogos não fez e o Flamengo encostou um pouquinho na tabela, mas o Flamengo também tropeçou com o São Paulo jogando na sua casa. No Maracanã também não venceu o São Paulo. O Flamengo ele tem que ir com um time forte para Mirassol. A disputa pelo título brasileiro é muito importante. Ele pode trocar um ou outro, isso é normal, é natural. Acho que até a escalação dele para o jogo. A reserva do Flamengo contra o Mirassol, somente Pedro e Paquetá. Se os caras entraram no segundo tempo no jogo do Cruzeiro, com certeza que eles vão pelo menos começar de titular contra o Mirassol. Vai botar o time forte. Jogo do Cruzeiro no Mineirão, do Leonardo Jardim, foi uma escalação muito específica pensando naquele jogo, fora de casa, deixou o Pedro no banco, deixou o Paquetá no banco, colocou o Plata pelo lado, colocou o Bruno Henrique como centroavante. Acho que foi uma escalação muito naquele jogo. Acho que a escalação do jogo no Maracanã contra o Cruzeiro já vai ser diferente. Eu imagino que o Paquetá e o Pedro vão iniciar o jogo de volta. Pelo menos um dos dois, pelo menos o Pedro, eu imagino que será titular no Maracanã. O Paquetá provavelmente também. Mas para o jogo no fim de semana, ele vai fazer uma outra mudança, mas não vai desfigurar o time. O Flamengo vai com um time forte para Mirassol, porque é uma disputa acirrada com o Palmeiras. E o Palmeiras pode perder ponto sábado, né? O Palmeiras joga antes, né? O Palmeiras joga amanhã contra o Fluminense e o Flamengo já joga domingo sabendo que o resultado do Palmeiras. É um fim de semana que os dois líderes correm risco de perder ponto. Acho que nenhum dos dois tem um jogo em que ele é muito favorito. Acho que os dois correm uma boa possibilidade dos dois perderem ponto. Ô Vamp, você acha que o Flamengo, qual que deveria ser a prioridade do Flamengo pensando nesses 2 próximos jogos? Tem o Mirassol no domingo, tem o Cruzeiro na semana que vem, tem a possibilidade de poupar ou de fato o Flamengo não pode se dar esse luxo, tem que colocar o seu time titular ao máximo para tentar tirar essa vantagem do Palmeiras? Para é o seguinte, essas 2 equipes, vamos simular aqui um time reserva do Flamengo, né? Que ele queira poupar todo mundo. Aí veio aquele goleiro lá que veio de Portugal, como é o nome dele? Andrew, né? O Jorge jogou aí pelo Campeonato Carioca, né? Aí ele quer o Varela de titular. Emerson Royal. Falando que ele botar. Aí Danilo, pra zaga. O Danilo. O Vitão, não sei se tá legal. A lateral esquerda tem um outro que jogou a preta, tava jogando em Portugal. Pegou o Benfica. Johnny. O Johnny, né? Eu vi jogando um jogo contra o Benfica. Aí você tem um meio campo, você pode botar o Everton Araújo, Saul, que nem parece que tá lá, né? Tá lá. Vamos esquecer que tá lá. Tem Dela Cruz, hein? Aí Dela Cruz.
o Araújo, Luiz Araújo tá voltando, Cebolinha, aí você vai escolher o Bruno Henrique ou o Pedro. O Bruno Henrique tá machucado, né? Então não vai jogar. O Bruno Henrique Pode pôr o Pedro ou pode colocar mais um? É que o Pedro não jogou outro jogo, não vai, Pode não ser. vai morrer ninguém, não. ficar daí 40 dias. Não. Ficaram 40, negócio de Copa, e ficaram mais 15 dias aí por causa da Copa do Brasil que não jogaram. Sim. Isso eu tô falando do Flamengo. O Bruno Henrique não tá 100% fora, mas mesmo assim, se tiver, o Pedro pode jogar no jogo seguinte, Esse né? time é fraco, esse time é fraco pra pegar o Mirassol? Muito é. forte. Muito forte. Aí vamos cá pro Palmeiras. Sabe de uma? O cara do Miguel falou aí 2 jogos, sabe? Lomba. Vou botar o Lomba pra jogar aí contra o Fluminense. Aí tem 2 lateral, quer Giai ou quer o outro, que nenhum dos dois tava jogando. O Kelvin, né? A zaga, Gustavo Gomes, tá voltando. Pra pegar o ritmo. Barbosa, se quiser poupar o Murilo, alguma coisa, tem o moleque lá, o Benedetti. Benedetti, ainda tem o outro, né? O menino lá, o Arthur, né? O Arthur lateral esquerdo. Não, Arthur, não, tô falando que tem 3 pra posição lá. Piquerez, Arthur e Benedetti. Benedetti pode jogar. Se Não, se quiser fazer uma linha de 4. Sim, faz. Aí joga o Arthur. Menino Martins, volta aqui com o Lucas Evangelista, que ele tá fazendo lá atrás lá. Joga de volante. Martins. Quero descansar o Marlon Freitas. Não, Andrés Pereira, pode. Andrés Pereira foi Pode, expulso. pode Andrés Pereira. Andrés Pereira. Quero o Maurício com... Sousa e mais um. É fraco. Ou se não, até mesmo o Tigrinho vem cá. Vitor Roque pra pegar ritmo. Quer pegar ritmo, mas é fraco pra ir no Rio. Felipe. É fraco pra ir no Rio, onde o Fluminense também tem que ir lá na Argentina, né? Você acha que ele vai sair com todo mundo também? Então, tem essa questão também. Que nem Cruzeiro e Corinthians. Cruzeiro e Corinthians. Se quiser poupar, os 2 reservas dá pra bater igual. Porque não tem muita coisa. Combina os dois, vão reserva. A questão, Vamp, é que o do Palmeiras e do Flamengo não é fraco. Mas, Português. Mas se por acaso... Vinícius, português, bota o seu reserva que eu vou botar o meu reserva. Você vai querer foder o Flamengo lá no Rio, eu quero foder os caras aqui. Vamos ver quem é os 2 melhores reservas. Só que eu tô jogando em casa. Tudo assim. Quem tinha que estar de olho nessa parada toda atrás do Paranaense. Falou, alguém pode tropeçar aí ou encostar. Vai. Posição. Pega aqui eles. Mas o problema, Vamp, do Palmeiras e do Flamengo, os reservas são fortes. Só que se o Flamengo vai lá, coloca um reserva e por acaso não consegue um bom resultado, não consegue tirar a diferença, vai aparecer aqui na segunda-feira o nosso amigo pilhado e vai dizer, mas não pode, é o Flamengo tem que disputar Paranaense, tudo. Bragantino e Curitiba. O Flamengo tem que disputar tudo, tem que colocar tudo lá, tem que ganhar tudo. Eu usei um exemplo aí de 2 escalações. Eu ainda acho assim, quem é os atletas aí que tá mais ou menos baleado? A, B ou C. Então descansa aqui e mesclo. Isso. Sim. Na Europa eu vejo direto. Mas a gente vê Mbappé, a gente vê Vinícius Júnior, Haaland, Harry Kane, esses caras jogando Liga dos Campeões, jogando lá o espanhol, uma intensidade muito maior, não sei o quê. Aqui vai ser um monte de mortos, porque ainda para ter 2 paradas técnicas para beber água. E lá na Europa, lá na Espanha especificamente, tem que jogar todos, porque se você tropeça contra algum time menor, você corre o risco de... Não, e aqui agora tem parada técnica, 8 horas da noite, pô. Sim. No brasileiro já não tá tendo. Eu tô falando pra vocês aqui, eu sou mais velho aqui, 52, faz 50 quantos? 41. Você tem quanto? 27. 41. Daqui a 10 anos vocês vão dizer assim, que esporte é que os caras estão praticando que eu aprendi futebol lá atrás. O único lugar que você vai ver futebol mesmo é na várzea, que não vai ter como botar VAR, não vai ter como a bola estar com chip. Você acha que mudou muito a essência do... Rapaz, daqui a 10 anos eu não vou saber o esporte que eu praticava. Sim. Parada, daqui a pouco vai ter 3 paradas técnicas. Você quer saber uma Daqui a pouco vai ser igual a NBA, sabe? Nos 5 minutos finais, para todo mundo, vamos sair uma jogada. Tá mudando tudo, pô. Muda totalmente a Tem tempo dinâmica do jogo. Muda completamente. Mas no brasileiro já não tá mais tendo tanto, né? No brasileiro não é obrigatório. Só na Libertadores que tá. Ontem teve, né? E agora nesse final de semana vai vir, né? Primeiro jogo. Amanhã, né, já tem, né? A negócio de Copa do Mundo que veio, né? As regras. As regras. E aí, minha gente, é o seguinte, entra o momento na temporada que o elenco faz diferença. Quem não tiver um grande elenco nesta altura do campeonato vai começar a sentir muito, né? E eu sempre falo aqui, essa é uma grande vantagem que tem o Flamengo. O Flamengo tem um elenco, por exemplo, domingo, contra o Mirassol. O Flamengo provavelmente vai rodar a equipe. Mas ele vai rodar a equipe colocando para jogar, por exemplo, Paquetá e Pedro. Eles vão jogar domingo. Por que você está falando isso, João Guilherme? Porque eles não jogaram praticamente quarta-feira contra o Cruzeiro. Entraram ali na parte final do jogo, ou seja, eles estão aptos para começar o jogo de domingo. Então é bem provável que o Leonardo Jardim coloque o Paquetá e o Pedro para começar o jogo de domingo. Aliás, falando nisso, um enorme prejuízo para o Flamengo, hein? Sem contar que o Flamengo foi prejudicado porque era lance para a expulsão do Matheus Henrique no Bruno Henrique, e o próprio Matheus Henrique admitiu isso depois do jogo em entrevista. O Bruno Henrique vai ser reavaliado hoje e é dúvida para o jogo de quarta-feira que vem no Maracanã contra o Cruzeiro.
Então rolou um estrago legal ali no tornozelo do BH e ele pode ficar de fora. Vamos aguardar, hein? Mas o Flamengo sai prejudicado. Primeiro dentro de campo, porque o cara tinha que ser expulso, era um a menos, facilitaria a vida do Flamengo. E agora o Bruno Henrique está fora do jogo de domingo, não joga, e pode ser que ele não jogue quarta-feira. Muito bem. O lance que originou a falta que foi gol no gol do Flamengo. Cara, com todo respeito, o Cruzeiro está arrumando uma desculpa aí para reclamar disso aí, porque sabe que o lance do Matheus Henrique para desviar o foco, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Hein? Aí é complicado. O Flamengo foi prejudicado mesmo. Quando o próprio jogador fala depois do jogo, pô, fiquei com medo de ser expulso, o cara sabe que ele fez, né? Para ser expulso. Então o Flamengo tem um prejuízo dobrado. Além de não ter sido expulso na hora o Matheus Henrique, ele pode ficar sem o Bruno Henrique quarta-feira no Maracanã contra o Cruzeiro. É isso aí. Então Bruno Henrique domingo não vai jogar. Mas o que eu estava dizendo é exatamente isso. O elenco do Flamengo, por exemplo, o que vai fazer o Cruzeiro domingo? O que o Cruzeiro vai fazer domingo? O Cruzeiro tem um grande elenco? Tem um grande elenco. Mas o Cruzeiro ele não vai poder rodar tanto quanto o Flamengo. Tudo bem que o Cruzeiro não está na disputa do título do Campeonato Brasileiro igual o Flamengo. Ele vai colocar uma equipe alternativa. Mas é uma equipe que já perde muito em relação à equipe titular. O Flamengo, ele pode colocar domingo para jogar contra o Mirassol, e o Flamengo está na disputa do título, coisa que o Cruzeiro não está. O Flamengo pode botar o seguinte time, cara. Se quiser poupar o Rossi, bota o André, tem o Varela, que entrou no final do jogo, tem o Danilo para jogar, pode colocar o Léo Ortiz, que jogou há pouco tempo, né, voltou há pouco tempo. O Ayrton Lucas pode jogar na lateral esquerda. Aí você tem o Everton Araújo, você tem o De La Cruz, né? Você tem o Paquetá para começar jogando, você tem o Saul, né? Aí você pode colocar o Pedro, o Cebolinha, o Lohan, o Luiz Araújo ainda está se recuperando de lesão. Quer dizer, esse é um time alternativo do Flamengo, um time que pode entrar em campo domingo e vencer o Mirassol e continuar na briga pelo Campeonato Brasileiro. É esse o ponto que eu quero tocar. O elenco do Flamengo vai permitir que o Flamengo seja ali nas duas frentes competitivo. Ezequiel, João, eu sou seu fã, mas você está sendo passivo nas suas falas. Passivo? Como assim passivo? Acho que você não colocou direito aí a palavra não, Ezequiel. Não é você está querendo dizer parcial, que eu não? estou sendo parcial, é isso? Cara, o Bruno Henrique foi pisoteado pelo Matheus Henrique e era para ele ter sido expulso, o Matheus Henrique, no começo do jogo. Né? No começo do jogo. É isso. É simples. O lance da falta que estão dizendo aí no início da jogada, ninguém reclamou, né? Alguém reclamou disso na hora do gol lá? Eu não vi. Algum jogador do Cruzeiro reclamou? Eu não vi, não. Então, assim, estão querendo arrumar uma desculpa para encobrir um erro gritante que prejudicou o Flamengo. Não ficam falando que é o Varmengo, que é ajudado. Isso tudo acaba indo contra o Flamengo. Porque quando você não faz o correto contra o Flamengo, não dá nenhum tipo de repercussão. Agora, se faz alguma coisa que de alguma forma o Flamengo seja ajudado, aí é uma repercussão do cacete. Então as pessoas ficam com isso na cabeça, embora o VAR fosse argentino, né, não tem essa pressão daqui. Mas o Flamengo foi muito prejudicado, pô. Foi muito prejudicado. Era para o Matheus Henrique ter sido expulso no início do jogo, né? É isso aí. O meme da bulambada, o Pulgar quebra a perna. O Pulgar nunca quebrou a perna de ninguém, não, né? Aí tá lembrando do lance da final da Libertadores. Esse é um belo exemplo. Todo mundo fala do lance do Pulgar no Bruno Fux. Só que antes, no começo do jogo, eu tava lá, eu me lembro, eu narrei, o Rafael Veiga fez um lance igual no Carrascal e era para ter sido expulso. E ninguém fala nada. Hein? Imagina, 11 contra 11. O Palmeiras não viu a bola em Lima e não deu um chute a gol. Imagina se ficasse 11 contra 10 no início do jogo. Já imaginaram?
Então é isso. É muito fácil falar. É ponto pacífico. Quarta-feira, o Flamengo foi prejudicado no Mineirão com a não expulsão do Matheus Henrique. O Cruzeiro foi beneficiado. O próprio Matheus Henrique, em entrevista na Zona Mista após o jogo, disse: olha, eu fiquei com muito medo de ser expulso. Ele sabe que ele... Mas o árbitro e o VAR acharam melhor não expulsar. Muito bem, rapaziada, esse daí foi o corte que eu separei para vocês. Agora o foco é no Brasileirão. Vamos lá buscar 3 pontos em cima desse Mirassol. Temos time reserva bom o suficiente para bater de frente e buscar esses 3 pontos para continuar na cola do Palmeiras. Não pode deixar de distanciar, senão. Apesar que Palmeiras também tem uma pedreira, Fluminense, mas provavelmente os 2 times estarão com reservas, poupando para a Libertadores. É isso aí, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer. Tamo junto e até a próxima. Valeu!